vamos viajar nele até Atlanta. Os jogos eram uma ideia do Barão de Coubertin. O francês queria reeditar a Olimpíada da Grécia Antiga, que pregava a disputa esportiva entre homens como uma forma de paz universal entre os povos. A primeira edição dos Jogos da Era Moderna, claro, aconteceram em Atenas, Grécia, há exatos 100 anos, 1896. Destaques para Thomas Burke, dos Estados Unidos, vencedor dos 100 e 400 metros rasos. Fritz Hoffmann, da Alemanha, 2 medalhas de ouro na ginástica. E acreditem, 2 pratas nos 100 e 400 metros. Robert Gary, Estados Unidos, venceu o arremesso de peso e o disco valeu-lhe outro ouro no primeiro lançamento da vida dele. O nome mais lembrado dos Jogos é Spiridon Louis, o campeão grego que venceu a maratona. Mais de 100 mil pessoas esperavam dentro e fora do estádio de Atenas pela chegada do vencedor. Ao descobrir que o líder era um grego, o príncipe Georg desceu para a pista e correu ao lado de Spiridon Louis até a linha de chegada para delírio da torcida. Paris, 1900, continua a saga olímpica. A segunda edição dos Jogos só poderia mesmo ser na terra do Barão de Coubertin. Longe da Grécia, a ideia de uma Olimpíada ainda era algo estranho. Assim, os Jogos ocorreram de maio a outubro, um evento paralelo à Feira Mundial de Paris. A definição do que era esporte não estava clara e, desta forma, aconteceram provas como arremesso de facas e bombeiros apagando incêndios. O americano Ray Eury ganhou 3 medalhas de ouro em Paris, das 8 que conquistou em 3 Olimpíadas, nos saltos parados em distância, triplo e altura. Harry teve pólio quando criança e com exercícios específicos acabou se especializando nessas modalidades, hoje extintas. Alvin Krenslein, dos Estados Unidos, fez melhor. Conquistou 4 medalhas de ouro no atletismo. Vencedora dos 3 eventos para mulheres em Antuérpia. No tênis, a francesa Suzanne Legland, uma das melhores jogadoras da história, perdeu apenas 4 games no caminho até a medalha de ouro. Antuérpia marca a primeira participação brasileira em Olimpíadas. Bela participação, 3 medalhas no tiro. Bronze nos 50 metros de equipes militares, prata com Afrânio da Costa na pistola livre com arma e munição emprestados pela equipe americana. E o nosso primeiro ouro com Guilherme Paraense na pistola rápida. Na primeira participação brasileira em Jogos Olímpicos, mostrávamos a vocação pelo pódio. Paris, 1924. John Weissmuller conquistou 3 medalhas de ouro nas provas do 100, 400 e 4 por 200. O ator principal do filme Tarzan, o Homem Macaco, levou ainda um bronze no polo aquático. No atletismo, a prova mais famosa é a de Harold Abrahams. A história foi tema do filme Carruagens de Fogo. Pois é, Abrahams venceu a prova dos 100 metros rasos. A grande história de Paris 24, porém, foi o domínio finlandês no atletismo. Paavo Nurmi, olha ele aí novamente. Conquistou 5 medalhas de ouro, 2 delas de forma impressionante. Recorde olímpico nos 1.500 metros. E só não foi mundial porque o finlandês voador diminuiu o passo, pois iria disputar a final dos 5.000 50 minutos depois. Uma incrível prova disputada cabeça a cabeça com Billy Ritola, também da Finlândia. Com 50 minutos de diferença, 2 medalhas de ouro, 2 recordes olímpicos. Ritola ganhou 3 medalhas de ouro. Para completar a festa finlandesa, mais ouro na maratona, disco e dardo. Na época, os jornais diziam que o segredo era a sauna finlandesa. Na verdade, preparação física e disciplina eram as novidades finlandesas logo difundidas por todo o planeta. Amsterdã, 1928. 9ª edição dos Jogos Olímpicos. Pela última vez, uma Olimpíada não contou com atletas brasileiros. Paavo Nurmi conquistou a 9ª e última medalha da vida dele nos 10.000 metros. Ele tentou competir em 32, mas a Federação Internacional de Atletismo classificou o finlandês voador como profissional e assim Nurmi não pôde participar.
Nos 100 metros rasos, a primeira prova de pista para mulheres na história dos Jogos. Vitória da americana Elizabeth Robson, na época com 16 anos. 3 anos depois, ela sofreu grave acidente de avião e depois de passar 7 semanas em coma, perdeu parte do movimento em uma das pernas, não podendo mais realizar largadas curvadas. Na Olimpíada de 36, ganhou medalha de ouro no revezamento 4 por 100, onde só a primeira atleta se curva. A Olimpíada foi um espetáculo desde a cerimônia de abertura, com a participação de Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks e Marlene Dietrich. A maior estrela dos Jogos, porém, Mildred Dietrichson, dos Estados Unidos. Por causa das restrições da época, quando as mulheres só podiam participar de 3 eventos, Baby entrou no arremesso de dardo, salto em altura e 80 metros com barreiras. Prata no salto em altura e 2 medalhas de ouro. Dietrichson foi eleita recentemente a maior atleta americana do século. Além do atletismo, Baby jogou beisebol profissionalmente e até hoje é considerada uma das melhores atletas de golfe da história. Impressionante também a performance dos jovens nadadores japoneses. 4 medalhas de ouro, sendo que nos 1.500 metros, vitória de Kusuo Kitamura, de 14 anos. As medalhas de ouro dos argentinos Juan Zabala e Santiago Lovell na maratona e no boxe dos pesos pesados, além do domínio japonês nas piscinas, fizeram que o mundo descobrisse que o alto do pódio não era mais um privilégio de europeus e americanos. O ideal de universalismo do Barão de Coubertin estava finalmente tornando-se uma realidade. Um ano antes da Olimpíada, um movimento internacional de boicote aos Jogos de Berlim dominava vários países europeus e das Américas por causa da discriminação sofrida por atletas judeus. Um diretor do comitê organizador, Karl Diem, fez então o que melhor faziam os nazistas: propaganda. Surgia aí pela primeira vez na história uma Olimpíada grandiosa, com estádios e ginásios monumentais, cerimônias de abertura e encerramento, lembranças da história com a tocha olímpica e reverenciando heróis como a homenagem a Spiridon Lewis e, finalmente, a preocupação com o cinema e televisão com a realização de um filme antológico de Leni Riefenstahl. Estava lançada a base para a organização moderna de uma Olimpíada. Também surgia a ideia do superatleta. O primeiro, Jesse Owens. O americano levou 4 medalhas de ouro, 100, 200 metros rasos, salto em distância e revezamento 4 por 100. Sempre com tempos fantásticos. Até hoje existe o mito de que Hitler se recusou a apertar a mão do negro americano por significar a derrota da raça ariana. Não é verdade. O atleta que sofreu tal humilhação foi o campeão do salto em altura, o americano Cornelius Johnson. Se algum presidente não recebeu James Jess, este foi o dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, que nem mandou um telegrama de felicitações. De fato, o ministro da propaganda, Joseph Goebbels, ordenou que as provas de Owens fossem retiradas do filme oficial. Hitler não deixou. Com o mundo em guerra, 2 edições das Olimpíadas foram canceladas. Para sobreviver, Jesse Owens teve que desafiar até cavalos. Numa época em que o profissionalismo era sinônimo de vergonha, o maior desafio de Owens não foi Hitler, mas sim ganhar a vida. Com a Europa quase toda devastada pela guerra, a Olimpíada foi dominada amplamente pelos Estados Unidos. Londres assistiu o surgimento de uma lenda, Emil Zatopek. O tcheco levou prata nos 5.000 metros e ouro nos 10.000. Nesta prova, a locomotiva humana botou uma volta de vantagem sobre quase todos os adversários. O segundo colocado ficou 300 metros e quase 1 minuto para trás. Pela primeira vez, o grande nome dos Jogos era o de uma mulher, Francina Blankers-Koen.
Em 36, aos 18 anos, a holandesa participou da Olimpíada de Berlim e o maior feito foi conseguir o autógrafo de Jesse Owens. Aos 30 anos, casada, mãe de 2 filhos, Fanny conquistou 4 medalhas de ouro nos 100 e 200 metros rasos, revezamento 4 por 100 e 80 com barreiras. Fanny era agora a Jesse Owens de saias. Quando voltou para Amsterdã, ganhou de presente dos vizinhos uma bicicleta. Eles não entendiam por que ela precisava correr tanto. Para o Brasil, a primeira medalha em esportes coletivos de nossa história. Bronze no basquete masculino. De hoje em diante, o Brasil sempre estará no pódio olímpico. O grande nome da Olimpíada de 52 em Helsinki, Finlândia, foi Emil Zatopek. 3 medalhas de ouro, 5 e 10 mil metros e a maratona. Um triplo sem precedentes. Com aquela cara de quem não aguentará correr mais um metrinho sequer, o tcheco é um dos maiores atletas da história. A locomotiva saboreou em especial a vitória nos 5.000 metros. Ao mesmo tempo em que Emil corria, a mulher Dana vencia o lançamento do dardo. Se o sobrenome é Zatopek, é ouro certo. Outro destaque, o americano Bob Mathias sagrou-se bicampeão no decathlon aos 21 anos. 52 marcou a primeira Olimpíada com a participação da União Soviética. Começava a Guerra Fria no esporte. Um atleta americano iniciou já naquele ano a luta pela integração e amizade entre os povos. O padre Bob Richards, que aliás conquistou a medalha de ouro no salto com vara. E várias façanhas brasileiras. Ari Façanha de Sá ficou em 4º no salto em distância. Tetsuo Okamoto de Marília, São Paulo, ficou com o bronze nos 1.500 nado livre. No salto em altura, José Teles da Conceição também ficou em 3º lugar. E a maior de todos os tempos para nós, Ademar Ferreira da Silva, conquista a medalha de ouro no salto triplo, batendo o recorde mundial 4 vezes em 6 tentativas. Ademar Ferreira da Silva, o primeiro fenômeno mundial em verde e amarelo. Na Olimpíada de Melbourne, o americano Al Arthur ganha a primeira medalha de ouro de uma série de 4 consecutivas no disco. O soviético Vladimir Kutz ganha os 5 e os 10 mil metros. Nos 3.000 com obstáculos, o britânico Chris Bradshaw vence, mas é desclassificado, pois teria empurrado o norueguês Ernst Larsen e o húngaro Sándor Rozsnyol. Os dois disseram que não foi nada que modificasse o resultado e a medalha de ouro voltou para Bradshaw. Entre as mulheres, a australiana Beth Cuthbert conquista 2 medalhas de ouro nos 100 e 200 metros rasos. Na natação, a australiana Dawn Fraser conquista a primeira das 3 medalhas de ouro consecutivas nos 100 metros nado livre. Ela foi a recordista mundial por 15 anos seguidos. Na ginástica olímpica, a soviética Larissa Latynina foi a grande campeã no individual geral. Um fato curioso. A vice-campeã, a húngara Agnes Kellett, tinha 35 anos na época. Para o Brasil, a Olimpíada marcava o bicampeonato de Ademar Ferreira da Silva. Um bicampeonato ovacionado pelo público australiano. Ademar, o nosso maior herói olímpico. Pela primeira vez na história dos Jogos, um campeão dos 100 metros não falava inglês. Armin Harry, da Alemanha. E nos 200 metros, pela primeira vez, um campeão não vinha da América do Norte, Livio Beruti, da Itália. A revanche americana veio com Vilma Rudolph. Ela venceu os 100, 200 e 4 por 100 metros rasos. Vilma teve poliomielite quando criança e só ficou em pé sem auxílio de andador aos 11 anos. Um boxeador americano levou o ouro nos meio pesados e a admiração de todo o mundo do boxe, Cassius Clay. O boxeador, que anos depois mudaria o nome para Muhammad Ali, não tirava a medalha do peito nem para dormir, até o dia em que foi posto para fora de um restaurante por ser negro.
Nesse dia, imaginou a medalha como um símbolo de uma sociedade americana perfeita e igualitária. Jogou a medalha no Rio, Ohio. O vencedor do decathlon foi o americano Rafer Johnson. Foi a final de decathlon mais apertada da história do evento. O ouro deixou de ir para as mãos de Young de Formosa por questão de segundos na reta de chegada da última prova. A medalha de ouro mais famosa em Roma foi a do maratonista Abebe Bikila, que corria descalço. Foi a primeira medalha de ouro da África Negra. O Brasil conquistou 2 medalhas de bronze em 60. O basquete, então campeão mundial, e Manuel dos Santos, nossa primeira medalha em sprint olímpico, os 100 metros nado livre. O etíope Abebe Bikila venceu a maratona novamente. Desta vez, porém, correu de tênis. O neozelandês Peter Snell tornou-se o primeiro homem a vencer tanto os 800 quanto os 1.500 metros. As irmãs Press da União Soviética conquistaram 3 medalhas de ouro. Tamara no peso e disco e Irina no pentatlo. No judô, que estreava no programa olímpico uma luta memorável. O gigante holandês Anton Gesing derrotou o japonês Akio Kaminaga. Na final da categoria absoluta, o americano Don Schlander foi o primeiro homem a ganhar 4 medalhas de ouro na mesma Olimpíada. E a australiana Dawn Fraser conquistou o ouro nos 100 metros nado livre, sendo a primeira nadadora da história a conquistar 3 medalhas de ouro em 3 Olimpíadas diferentes. E no vôlei feminino, outro esporte que estreava nos Jogos Olímpicos, o Japão venceu a União Soviética na final. Uma medalha de ouro famosa pelo tipo de treinamento que as japonesas recebiam do técnico Hirofumi Daimatsu, batendo no rosto, chutando-as e insultando-as 6 horas por dia, 7 dias por semana. Qualquer coisa pelo alto do pódio olímpico. O Brasil conquistou mais uma medalha de bronze no basquete, a terceira na nossa história olímpica. Ademar Ferreira da... No salto triplo, a primeira medalha de ouro do soviético Viktor Saneyev. Nelson Prudêncio levou a prata. O Brasil ainda conquistou medalhas de bronze no iatismo com Reinald Conrad e Burkhard Kords na classe Flying Dutchman e Servílio de Oliveira no boxe. A tcheca Vera Kaslavska, a rainha dos jogos, conquistou 4 medalhas de ouro e 2 de prata, totalizando em 2 Olimpíadas 7 medalhas de ouro e 4 de prata. Foi o atletismo, porém, que trouxe as maiores emoções dos jogos. A americana Wyoma Tiles tornou-se a primeira atleta da história a ser bicampeã olímpica dos 100 metros rasos. Nos 200 metros rasos para homens, a vitória de Tommy Smith com recorde mundial ficou menos conhecida do que o pódio da prova, onde Tommy Smith e John Carlos fizeram o sinal Black Power durante o hino americano. Os negros americanos protestavam com medalhas de ouro. Lee Evans pensou em abandonar a prova dos 400 metros rasos porque Smith e Carlos foram expulsos da Vila Olímpica por causa do protesto no pódio. Preferiu correr e protestar batendo o recorde mundial. Nos 100 metros, Jim Hines também bateu um recorde mundial. E para fechar a incrível série de recordes mundiais em todos os sprints, mais 2 de ouro no 4 por 100 e 4 por 400. No 4 por 100, os cubanos, vice-campeões, deram as medalhas de presente para os americanos, como uma forma de apoio ao movimento Black Power. Mas a maior façanha de um negro americano na cidade do México foi o salto de Bob Beamon para a história. 8 metros e 90 centímetros, superando o recorde mundial da época em 55 centímetros. Um recorde que só foi superado em 91, 23 anos depois. O brasileiro Renato Righetto era um dos árbitros do jogo pela medalha de ouro entre Estados Unidos e União Soviética. A partida teve 2 finais. Da primeira vez, os Estados Unidos venceram por 50-49. Vibração americana. Mas o presidente da Federação Internacional, o britânico William Jones, descobriu um erro na cronometragem e ordenou que se jogassem mais 3 segundos.
tempo suficiente para que Sasha Belov marcasse 2 pontos e desse a medalha de ouro para os soviéticos. Pela primeira vez, os Estados Unidos perdiam uma partida de basquete nas Olimpíadas. No levantamento de peso, surgiu o maior nome da história do esporte, o soviético Vassili Alexeyev. O cubano Stevenson também dominou a categoria peso pesado no boxe. Na ginástica, 2 pequenas estrelas, as soviéticas Ludmila Torysheva e Olga Korbut. No atletismo, destaque para o finlandês Lasse Viren, ganhador dos 5 e 10 mil metros, e o soviético Valery Borzov, campeão nos 100 e 200 metros rasos. Na natação, as mulheres bateram 11 recordes mundiais, mas o grande nome foi Mark Spitz, dos Estados Unidos. 7 medalhas de ouro e 7 recordes mundiais. Munique tinha tudo para ser conhecida como a Olimpíada de Spitz. Não fosse pelo atentado de terroristas palestinos que invadiram a Vila Olímpica e 11 atletas israelenses morreram no episódio conhecido como Setembro Negro. Os brasileiros conquistaram 2 medalhas de bronze, Chiaki Ishii no judô e Nelson Prudêncio no salto triplo.